Boa tarde a todos. Eu sou Álvaro Modernel, especialista em educação financeira, trabalho como consultor, como escritor e atuo em várias frentes: educação financeira infantil, educação para adultos, preparação para aposentadoria, programas de qualidade de vida e muitas das vezes também como consultor. Uma alegria hoje estar integrado às atividades da primeira Semana Nacional de Educação Financeira, que é justamente um marco, um evento importante que vai mostrar a partir dessa semana o quanto já se faz, o quanto tem sido feito no Brasil em termos de educação financeira, para os adultos, nas escolas, nos bancos, com as atividades relacionadas ao consumo. E, claro, um dos produtos que não poderia deixar de fazer parte dessa cesta é a parte de capitalização, os títulos de capitalização, porque hoje são 18 milhões de brasileiros que consomem produtos de capitalização. Um número bastante representativo que precisam de mais esclarecimentos e por isso a gente vai abordar algumas questões: quando é bom usar capitalização, quando não é bom usar capitalização. Afinal, os títulos de capitalização são mesmo o patinho feio do mercado financeiro? Por que disso? Então a gente vai desmistificar algumas dessas questões, vamos abordar características específicas desse produto, que é um produto de capitalização. Desde já deixamos esclarecidos que não é um produto de investimento. Vamos falar um pouco mais sobre as atividades da Semana de Educação Financeira e uma outra grande alegria nesse processo de democratização da informação, nesse processo de levar a educação financeira a todos os brasileiros, a tantos lares, a tantas pessoas que às vezes não têm a oportunidade de frequentar uma escola, uma palestra. Hoje estamos transmitindo a partir dos estúdios do canal Educação Financeira, o primeiro canal de TV brasileiro voltado exclusivamente para levar a educação financeira à sociedade brasileira. A primeira questão que a gente podia abordar é falar o que vem a ser, então, os títulos de capitalização. Já comecei dizendo que não é um produto de investimento. O que é, então, para que servem os títulos de capitalização? Se nós pegarmos a própria etimologia da palavra, capitalização vem de quê? Vem de capitalizar. Então, é um instrumento que pode ser utilizado para as pessoas acumularem recursos. Elas podem ir se capitalizando à medida que elas fazem aportes. Esses aportes pode ser um aporte programado ou um aporte regular durante certo período. A finalidade principal, então, dos títulos de capitalização é ajudar as pessoas que escolheram essa modalidade, esse produto bancário, esse produto financeiro, para acumular recursos. Geralmente, associado aos títulos de capitalização, existem modalidades de sorteio. Existem sorteios que podem ser feitos com maior frequência e menor valor, ou, por outro lado, uma frequência mais esporádica e valores maiores são aqueles que podem, eventualmente, mudar radicalmente a vida de uma pessoa. E a gente bem sabe que o brasileiro, por natureza, é um ser de muita fé, né? E aposta, inclusive, na questão de loterias. Se a gente pode encontrar nesse instrumento a oportunidade de, ao mesmo tempo, acumular recursos, ou seja, utilizá-lo como um reforço, como um disciplinador para fazer poupança. Poupança no sentido de criar recursos, criar reservas, sejam elas para emergências, sejam para oportunidades. E ainda assim, continuar concorrendo a, eventualmente, um reforço de premiação. É claro que a premiação, apenas muito poucos das pessoas que vão comprar, que vão adquirir título de capitalização, vão ter acesso a eles. Mas a esperança sempre serve como alimentação. E essa alimentação, essa esperança, ela ajuda indiretamente as pessoas a formarem reservas. E isso é extremamente positivo. Dito de outra maneira, quando alguém se dispõe a comprar título de capitalização, a colocar o seu dinheiro no título de capitalização, ele está dizendo o seguinte: eu estou disposto a esperar algum tempo para que esse dinheiro fique alocado em algum tipo de ativo financeiro, para no futuro recebê-lo de volta conforme a regra do produto. Nós temos hoje no mercado brasileiro pelo menos 4 grandes categorias de produtos de capitalização. A gente poderia dizer que o produto tradicional é aquele que a maioria dos bancos, por exemplo, oferece, que ele oferece uma rentabilidade, a correção do valor, ele é devolvido na integralidade ao final do período. Então, digamos o seguinte: eu me comprometo, eu compro um título cujo plano tem uma vigência de 36 meses com aportes mensais. E eu defino o valor, pode ser de R$10, R$20, R$100, o valor que for. Então, ao longo do período que esse plano
da vigência desse plano que ele foi contratado, eu tenho que fazer os aportes mensais, geralmente por débito em conta. Ao final deste período, quando completar todo o ciclo previsto nesse produto especificamente, eu recebo de volta todo o dinheiro que foi capitalizado ao longo desse período, na integralidade e corrigido pela TR. A TR é aquela taxa referencial que é o mesmo índice de correção das contas de poupança. A diferença em termos de remuneração é que na poupança, além da TR, existe aquela regra de mais 0,5% ao mês. Isso não existe nos títulos de capitalização. Por que não existe? Primeiro, porque são produtos diferentes. Enquanto a poupança se propõe a ser um produto mais simples, mais líquido do mercado, o título de capitalização se propõe a uma outra finalidade. Ele se propõe a associar às suas características sorteios, premiações. E é claro que dentro de parte desse dinheiro que ele é capitalizado ao longo do período para as pessoas, para ser devolvido depois com correção integral, uma parte desse recurso é destinada a cobrir os custos administrativos, uma parte é destinada a cobrir o lucro das instituições que promovem esses títulos, e a outra parte significativa é alocada, distribuída, provisionada para pagar a premiação daqueles participantes que foram sorteados. Geralmente, alguns sorteios de menor valor com maior frequência e, de tempos em tempos, prêmios maiores que podem efetivamente mudar a vida das pessoas em períodos maiores. O porquê de até há alguns anos, pelo se falar até 4, 5 anos atrás, muitos especialistas, muitas pessoas consideravam os títulos de capitalização o patinho feio do sistema financeiro. Eu acho que a associação é perfeita com a fábula. Qual era a história da fábula? A fábula era um cisne que foi adotado por uma pata e esse cisne era diferente dos outros patinhos. Enquanto ele era tratado, ele era considerado, ele era visto como um patinho, ele era feio, porque ele era diferente dos outros. Porém, quando o patinho cresceu, se diferenciou e se viu que ele não era um pato, que ele era um cisne na verdade, ele passou a ser admirado pelas suas próprias características. Isso aconteceu, em algum tempo atrás, por uma série de fatores, inclusive por um erro de posicionamento mercadológico de algumas instituições que vendiam, que ofereciam os títulos de capitalização como se fosse um produto de investimento. Então, houve uma distorção. Ora, se é um produto de investimento e ele seguramente vai render menos do que os outros, ele passava a ser discriminado. E ele passava uma ilusão para as pessoas de que aquilo seria um produto de investimento. Houve uma evolução no mercado, houve uma evolução na regulamentação, na legislação e também, graças a iniciativas como essa da Semana Nacional de Educação Financeira, o nível de educação financeira das pessoas, o nível de compreensão passou a ser muito mais elevado. E também o nível de exigência. Os próprios especialistas passaram a cobrar mais dos órgãos reguladores, das entidades de classe e das próprias instituições financeiras. Então, passou-se a levar o esclarecimento amplo às populações. Título de capitalização é sim um produto financeiro, é sim um produto bancário, é sim um produto popular, é um produto de capitalização, de um instrumento de você acumular recursos, mas não é uma alternativa de investimento interessante. Dito isso, eu gosto sempre de colocar alguns exemplos, e eu trouxe aqui a minha caixinha de ferramentas que eu utilizo às vezes em algumas palestras e algumas consultorias para explicar para vocês. Eu tenho aqui na minha mão, você deve estar enxergando, um instrumento bastante conhecido, uma chave Phillips. Eu tenho agora um estilete, um instrumento cortante. Posso também lançar mão de uma tesoura. Os dois cortam, mas têm finalidades distintas. Eu posso abrir mão de uma caneta, lançar mão de uma caneta, que é um outro instrumento para uma outra finalidade. Ainda a caneta, simplesmente se eu mudar a cor da caneta, eu posso utilizar essa aqui para dar mais destaque e essa aqui para dar uma escrita contínua. Por que eu coloco esses instrumentos? Porque cada instrumento tem a sua utilidade. Não existe um melhor do que outro ou um pior do que outro. Existe o mais adequado para cada finalidade. Da mesma forma como existem o mercado de ações, o de CDB, contas de poupança, título de capitalização ou fundo de previdência. Todos podem ser bons
ou inadequados. Quando que um produto passa a ser bom e adequado? É justamente quando o objetivo é associado à característica do próprio produto. Ora, se eu tiver consciência que títulos de capitalização não me oferecem o melhor dos rendimentos, por outro lado, me oferece o quê? Uma assistência àquelas pessoas que não são disciplinadas para poupar com frequência. Me oferece a oportunidade, a possibilidade, ainda que não garantida, de eventualmente ganhar uma premiação adicional. Me oferece a possibilidade de resgatar, e essa sim assegurada, de resgatar ao final do período de vigência, todo o capital que eu investi, que eu capitalizei ao longo do período, mais uma correção da TR, que não é a melhor das correções, mas é a correção nítida, clara, prometida. Se eu tenho isso e associo isso aos meus objetivos, às minhas características, é a mesma coisa que eu escolher um instrumento adequado para a minha necessidade adequada. Então, o mais importante quando se fala, seja de capitalização, de poupança, de previdência, é a clareza, a naturalidade, a veracidade das informações de cada produto. E por isso, um bate-papo como o de hoje, nosso hangout como o de hoje, que a gente traz o assunto capitalização para discussão. Daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas. Eu hoje estou em Brasília, aqui nos estúdios da TV Educação Financeira, mas nós estamos sendo acompanhados por uma outra equipe no Rio de Janeiro e temos um grande número de pessoas que já se cadastrou para participar do nosso hangout em vários estados e várias cidades do Brasil. Então, feita essa primeira apresentação inicial, a gente vai abrir para perguntas de vocês. Eu vou responder todas as perguntas pertinentes ao assunto de hoje. Se eventualmente alguma resposta eu não tiver de imediato para vocês, nós vamos ter o dado das pessoas e vamos retornar depois. Mas a ideia é tornar claro para as pessoas que título de capitalização é sim um bom instrumento alternativo para a alocação de parte dos meus recursos financeiros. Desde que eu saiba que não é um instrumento que me ofereça rentabilidade competitiva com outros produtos, mas, e por outro lado, me oferece sim uma disciplina financeira para juntar recursos, uma possibilidade de eventualmente ganhar um prêmio, eu estou sim lidando com um produto adequado. E por que a gente vê a importância, eu particularmente vejo a importância de falar sobre isso nesta primeira Semana Nacional de Educação Financeira? Eu falei que eram 18 milhões de brasileiros, mas chegou a informação para mim que está um pouquinho, vou corrigir esse dado. Na verdade, no ano passado fecharam 34 milhões de clientes no Brasil, são possuidores de título de capitalização. Então, corrigindo a informação, eu falava em 18, ao final de dezembro de 2013, 34 milhões de brasileiros trabalhavam, investiam, compravam, possuíam, o nome que se dá, título de capitalização. Ou seja, é importante sim que em qualquer fórum, em qualquer ambiente, em qualquer congresso, em qualquer semana nacional de educação financeira, este assunto capitalização esteja presente. Ainda que não seja um produto de investimento, ele é um produto que faz parte da cesta financeira dos brasileiros. E mesmo pessoas bastante esclarecidas, pessoas que conhecem muito o mercado financeiro, vez por outra fazem o quê? Colocam algum dinheiro na capitalização. Tanto por estratégia de diversificação, quanto pela expectativa de, quem sabe, vir a ser premiado, quem sabe, antecipar a realização de um sonho que dependa de recursos financeiros. Com isso, eu queria deixar para vocês a primeira apresentação. A gente vai abrir agora para as primeiras perguntas. Vamos responder à medida que vão chegando, o pessoal vai fazer uma mediação no Rio de Janeiro sobre, agrupando algumas perguntas que são semelhantes, porque a expectativa nossa é de que muitas perguntas acontecerão, dado o número de pessoas que já se cadastrou, e vamos bater um papo por mais algum tempo, esclarecendo dúvidas, dando dicas, dizendo quando é apropriado utilizar o título de capitalização e quando, eventualmente, não é a melhor alternativa. Oi, Álvaro, tudo bem? Olá. Meu nome é Hugo Álvaro, eu estou aqui, eu tenho acesso ao chat que a gente está usando para receber as dúvidas das pessoas que têm a respeito da capitalização e do que mais você puder agregar aí. E eu vou lendo as perguntas aqui para você, e aí a gente vai trocando essa bola, e eu vou lendo a primeira pergunta aqui, e qualquer dúvida, se você não ouvir bem, você me fala, tá, querido? Ok, Hugo. Vamos lá. A primeira pergunta é...
Eu posso contratar um título de capitalização para outra pessoa? Eu tenho um filho de 16 anos e gostaria de guardar um dinheiro visando a realização de um curso no exterior. É possível? Bom, vamos partir do princípio já. Se eu estou oferecendo um título para outra pessoa, significa que eu já entendi como funciona o título de capitalização. Isso é muito bacana. Então, primeiro respondendo a pergunta, sim, é possível. É possível a pessoa adquirir capitalização para si mesmo ou para terceiros. Esse é um produto, inclusive, bastante utilizado no mercado quando você quer dar, por exemplo, presente, né? Às vezes você gostaria de dar um presente para uma pessoa, uma viagem, um carro, coisa parecida, e não tem condição. Então, uma maneira de você demonstrar o seu gesto, você pode presentear um título de capitalização, que é um valor irrisório em relação a esse objetivo maior, mas dizer, ó, na expectativa de que você venha a ser sorteado. Como é que funciona geralmente isso? Você pode fazer essa doação, essa compra, essa aquisição do título em nome de terceiros, mas o responsável pelo pagamento, seja de uma parcela integral ou das parcelas mensais, é a pessoa que está fazendo a aquisição. Então, no caso, falou um filho menor de idade, por exemplo. Eu posso ser, por exemplo, o subscritor, então eu assumo diante do banco a responsabilidade de fazer as contribuições mensais, se for o caso, mas o titular daquele direito é a pessoa a qual escolhi, o filho de 16 anos. Ao final do período de vigência desse plano, esse dinheiro vai ser revertido a favor de quem? A partir da pessoa que foi nomeada como beneficiária do produto. Perfeito. Álvaro, eu vou ler mais uma perguntinha aqui. Qual a diferença entre vigência e carência? Eu acho que essa é uma dúvida que muita gente tem. Deixa eu tentar ser claro. Carência, esse vale tanto para produtos de capitalização quanto outros produtos do mercado, é aquele período estabelecido que existe algum tipo de restrição, né? Então, em termos de título de capitalização, o período de carência significa o seguinte: se eu contratei hoje um produto de capitalização, um título de capitalização com vigência, ou seja, cujo vencimento acontecerá daqui a 36 meses. Então, a vigência é o período entre o início do período de capitalização até o final. Nesse intervalo, digamos o exemplo dado de 36 meses, existe um período chamado de carência, normalmente de 6 meses. Então, um plano, um título de capitalização com vigência de 36 meses, ele tem um período de carência de 6 meses. Significa o quê? Eu não posso fazer resgates antes de vencido esse período inicial de carência. Isso por uma questão até de saúde financeira do próprio plano, do próprio grupo nesse sentido. Bom, eu posso solicitar o resgate antes do período de carência? Via de regra, eu posso solicitar, eu posso manifestar o meu interesse de ter o resgate. Porém, eu só vou ter acesso ao resgate após esse período mínimo de carência. Mas aí, uma questão muito importante alertar as pessoas. O produto de capitalização, ele tem um cálculo matemático para viabilizar tanto a rentabilidade quanto as premiações. Sempre que eu entrar em um produto, que eu comprar um título de capitalização e permanecer com o produto até o final dele, eu vou ter assegurado o retorno de todo o meu capital, mais a correção de TR. Porém, se após o período de carência, quando já me é permitido fazer resgate, eu solicitar resgate daquilo que eu já contribuí, quanto menor for o intervalo que esse dinheiro ficou capitalizado, menor vai ser o dinheiro que eu vou resgatar. E isso, inclusive, às vezes é bastante punitivo. Digamos que a vigência do plano, do título, seja de 36 meses. E se eu resgatar a final de 36 meses, recebo a integralidade. Se eu resgatar próximo dos 36 meses, eu vou resgatar um valor muito próximo dos 100% do que eu já contribuí. Mas se eu resgatar logo depois da carência, vai ser muito punitivo o valor que eu vou resgatar. Ou seja, o percentual de desconto que eu vou resgatar daquele dinheiro que eu vinha capitalizando vai ser muito alto. Então, fico alerta. Quem pensa em entrar num título de capitalização por um período mais longo, entre com recurso que possa deixar até o final. O período, se não for respeitado o período de vigência, que é a totalidade do plano, e for resgatado antes, logo depois da carência, a punição será muito grande. Significa o quê? Quem planeja, aproveita. Quem não planeja, paga o preço por isso.
Legal. Álvaro, acho que a gente tem uma pergunta aqui. Estou recebendo algumas perguntas e elas são meio parecidas, então estou tentando juntar algumas para a gente Bacana. conseguir responder elas. E uma delas acho que passa exatamente por isso que você falou, eu acho que é uma pergunta mais direta. Se eu resgatar antes do plano, qual o valor que eu retiro? Existe uma proporção em relação ao tempo? Vamos ver o seguinte, existe o produto capitalização, mas cada empresa que lança a mão desses produtos, ela estabelece regras gerais, né? Então existe um regulamento específico de cada plano. Então não existe um percentual específico, a não ser que você consulte. Ao contratar, para cada pessoa que você compra um título de capitalização, aí sim a regra está específica. Agora, como regra geral, que a gente pode colocar é o seguinte, quanto menor for o prazo de capitalização, ou seja, quanto menos tempo o dinheiro permanecer capitalizado, ou seja, quanto menor o tempo, menor o percentual que eu resgato. Quanto maior o tempo, maior o percentual que eu resgato. Até chegar ao limite de 100% para aquelas pessoas que ficarem com dinheiro até o final do período de vigência do produto. Entendi. A gente recebeu aqui uma pergunta agora do pessoal dizendo por que dizem que eu posso resgatar a qualquer momento, então? Esse dizem é amplo, né? Então vamos esclarecer que, na verdade, quase todo plano tem um período de carência. Então, durante o período de carência, seja ele de 3 meses, 6 meses, 1 ano, o que for, conforme cada plano, conforme a regra, durante esse período não é possível fazer resgate. É possível fazer a solicitação do resgate, mas só vai acontecer o resgate após o período mínimo de carência. À medida que eu resgatar isso antes do prazo, eu posso sim resgatar, mas tem que ter ciência, tem que estar ciente de que quanto antes eu resgatar, mais eu vou perder. Ao ponto de que, se eu colocar R$100, pode ser que eu resgate daqui a 6 meses apenas 70, 60 ou 80. Né? Ou seja, menos do que eu apliquei. Por quê? Porque uma parte desse dinheiro ela vai ser utilizado tanto para o custeio administrativo, o custo de toda a estrutura, de emissão de extratos e tudo mais, inclusive para o custeio da premiação que já pode ter acontecido nesse período. Legal. Álvaro, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente já tinha perguntado antes se a gente podia fazer uma capitalização por outra pessoa. Agora, se eu já tenho uma capitalização, eu posso transferir o meu título para uma outra pessoa? Via de regra pode. Agora também, como eu disse, existem 4 tipos de títulos diferenciais. Quando a gente focar sempre na regra geral, é o produto tradicional. Sim, é possível que seja feita essa transferência, basicamente a qualquer momento. Mas claro que cada banco, cada emissor, cada empresa emissora vai ter a sua exigência própria em relação a isso. Muitas vezes tem que se apresentarem juntamente a pessoa que vai transferir e a que vai receber a transferência. Então, é uma questão de cumprir as exigências burocráticas, mas a legislação prevê e permite essa transferência sim, é possível. Tem uma outra pergunta aqui que eu acho que é meio via de regra também, a gente está vendo algumas pessoas fazendo. O que faço se o pagamento de uma parcela ficou atrasado? O que fazer se o pagamento de uma parcela ficou atrasado? Bom, vamos esclarecer então para as pessoas que não estão tão acostumadas, né, que existem aqueles títulos que são de pagamento de parcela única. Eu posso contribuir hoje, por exemplo, um título de R$1.000, por exemplo, por um período de vigência de 36 meses. Então, eu contribuo hoje com R$1.000 e não contribuo com mais nada até o final, fico apenas aguardando o final desse período e torcendo para ser sorteado. E existem outros títulos que são os mais utilizados, são aqueles, inclusive, com valores geralmente mais baixos, pode ser de 10, 20, 50, R$100 por mês, que eu me comprometo ao banco a fazer pagamentos mensais. O ideal, para que não aconteça atrasos, inclusive para que não perca a possibilidade de ser sorteado em algum momento, é autorizar o débito em conta. Só que mesmo autorizando o débito em conta, às vezes o banco tenta fazer o débito da parcela, mas não há saldo suficiente. Então cada banco vai tentar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, conforme o critério de cada instituição. Se não conseguir efetivar o débito, significa que a pessoa deixou de pagar. Então o primeiro risco é o seguinte, ela não pagou a parcela do mês, ela está sujeita a ser sorteada e não levar o prêmio. Mas aquilo aconteceu, foi uma questão momentânea, ela quer regularizar. O ideal é ela procurar a instituição ou ler o regulamento do plano para ver como fazer o pagamento. Novamente, via de regra, geralmente se paga junto à próxima prestação, geralmente é acrescido de alguma multa ou correção monetária, porque é uma coisa quase que solidária, né? Se todos cumprirem as suas obrigações na data, não existe multa, não existe juros, não existe risco de haver algum desequilíbrio financeiro.
Para que não exista esse desequilíbrio financeiro, geralmente existe algum tipo de punição também financeira para as pessoas serem estimuladas a pagar sempre em dia. Legal. Álvaro, surgiu uma dúvida aqui que eu acho que acho que todo mundo deve ter um pouco. Que são... acho que eu vou tentar juntar algumas perguntas aqui que falam exatamente sobre que cuidados eu posso ter na hora de escolher um título. Como é que eu posso escolher o título ideal para mim? Bom, deixa eu só antecipar um pouquinho a pergunta desse nosso participante aí, né? O cuidado começa um passo antes, né? Antes de escolher qual é a minha modalidade, aonde eu vou colocar meu dinheiro, eu refleti a respeito e vejo, realmente, capitalização é o título, é o produto adequado para aquilo que eu estou querendo. Bom, feito isso, eu tenho que pensar uma outra coisa seguinte, como funciona o meu orçamento? Né? Se o meu orçamento tem uma certa folga financeira, eu posso adquirir títulos de valores um pouco mais elevados. Se eu não tenho folga, eu posso adquirir títulos de valores menores. Uma outra questão, títulos de valor mais elevado geralmente me oferece uma premiação maior, mas menores chances de ser sorteado. Muitas pessoas podem optar, por exemplo, em diversificar, digamos que eu tenha disponibilidade e disposição para investir, para colocar meu dinheiro e comprar R$500 por mês de título de capitalização. Eu posso optar por fazer isso, um título de R$500 por mês ou 10 títulos de R$50 por mês. O que muda isso? Basicamente que, quando eu compro um título de R$500 e se eu for sorteado, o meu prêmio deve ser bem maior. Mas a minha chance é de apenas um título. Se eu diversificar, se eu diluir esse meu aporte mensal, ao invés de ser um de 500, 10 de 50, eu aumento em 10 vezes a minha chance de ser sorteado. Obviamente que o prêmio proporcional ao título de 50 é menor que o de 500. Outro fator extremamente relevante, de quem eu vou comprar o título de capitalização. Isso é extremamente relevante. Por mais que o mercado esteja sendo cada vez mais bem regulamentado, que exista uma fiscalização mais forte, nem sempre todas as empresas se mantêm o tempo todo. E eu estou falando do meu dinheiro.